Glória a Deus, graça e paz, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Todos tenham uma noite abençoada na presença de Deus. Estamos dando início ao nosso culto. Hoje nós estaremos também orando, logo após o culto. Nós estaremos orando, tirando um momento de oração, de clamor, de busca ao Senhor, pedindo a Deus que venha agir a favor das vidas, a favor da nação, que o Senhor venha manifestar o seu poder sobre essa nação, venha manifestar o seu poder sobre as famílias, sobre as vidas, sobre aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, em todos os sentidos, pela saúde, financeiramente, que Deus venha estar agindo com poder e graça em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Eu queria que vocês fechassem seus olhos nesse momento. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Hoje nós iniciamos às 19 horas. Nós vamos estar ministrando essa palavra, falando um pouco sobre Isaías 59, versículo 1 e 2. Eu queria primeiramente orar com os irmãos, falar com os irmãos nessa noite. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, nesse momento eu coloco nossas vidas diante do Senhor. Eu apresento a tua igreja, apresento meus amados irmãos diante de ti. Meu Deus, meu Pai, fale a cada coração. Que esse culto, Pai amado, Pai querido, venha chegar com uma essência agradável diante de ti. Pai amado, Pai querido, que nosso coração venha estar quebrantado, sensível à tua vontade. Que teu amado Espírito Santo venha manifestar sobre cada coração. Que a tua palavra, Pai amado, Pai querido, venha fazer o que apraz o Senhor nessa noite. Meu Deus, meu Pai, eu lhe peço por cada vida, por cada lar, por cada família. Toma cada um em tuas mãos. Pai, fala ao coração. Aquece o coração dos teus filhos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que a luz de Cristo venha brilhar de uma maneira tão intensa em cada vida, em cada coração, em cada família, que venha resplandecer sobre os vizinhos, sobre os seus entes queridos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, toma esse culto em tuas mãos. Tudo aqui é para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos e clamamos, já agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Como eu já disse no início, eu queria que os amados irmãos abrissem a palavra do Senhor em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Depois eu peço aos irmãos que façam a leitura desse capítulo todo. Nós vamos estar meditando só no versículo 1 e 2 desse capítulo. Esperar todos os amados abrirem, para nós iniciarmos a leitura. Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvido. Amém? Feche seus olhos. Deus é a tua palavra. E em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a ti, ó Pai, nesse momento. Fala aos nossos corações. Fala nossas vidas, ó Deus, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós sabemos que o profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele fala, no seu livro, ele fala sobre Jesus. Se nós olharmos todo o livro de Isaías, fala sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Foi escrito há 750 anos antes de Cristo. Nós vemos aqui ele falando sobre o Messias, mas chega aqui um ponto, esse ponto que eu queria falar com os irmãos, no capítulo 59,
A nação de Israel, ela estava corrompida, a nação de Israel, ela não obedecia ao Senhor, os governadores eram injustos, as pessoas abusavam dos menos favorecidos, a corrupção, a exploração, tudo estava acontecendo, a desobediência ao Senhor. E aqui nós vemos esses dois versículos, Deus falando ao povo de Israel. Se nós olharmos o versículo 3 e 4, a palavra do Senhor fala assim: em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito e nem faça a sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório, vazio e mentiras. Concebem maldade e geram mais iniquidade. Esses são os versículos 3 e 4 após os versículos que nós lemos, o 1 e o 2. Nós vimos aqui a situação que estava o povo, a situação que estava os líderes daquela nação, o pecado, as circunstâncias, as mãos manchadas de sangue, os dedos cheios de iniquidade e culpa. E vemos toda a situação, e aqui olhamos esses dois versículos e vamos entrar nesse ponto importante desses dois versículos agora. Primeiro ponto que eu queria falar com os amados irmãos é que o profeta aqui questiona o povo também está questionando, mas o profeta aqui questiona o povo falando assim: não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Se nós olharmos aqui, amados, e atentarmos para essa palavra aqui, hoje, nós colocamos hoje, nossas vidas hoje, muitas pessoas estão questionando. Por que Deus não age nessa situação? Por que Deus não tem movido nessa situação? E naquela época, da mesma situação, eles estavam também questionando. E aqui o profeta fala: não, o braço do Senhor não está encolhido. E é algo para mim e para você hoje, meu amado, minha amada irmã. Deus, ele continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não importa a situação que nós estejamos passando, Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Ele é todo poderoso. Todo poder está nas mãos do Senhor. Ele é Senhor, ele é o Criador, ele é o grande eu sou. Mas muitas vezes nós questionamos, por causa que estamos passando por alguma aflição, passando por alguma circunstância. E é isso que eu queria falar com os irmãos. Nós não podemos comparar Deus, não podemos questionar ao Senhor por causa de situações que nós passamos, de aflições que nós passamos. Se nós entendermos aqui, a palavra do Senhor fala, Jesus fala: no mundo haveis de passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por sofrimentos e por lutas. Mas não quer dizer que o Senhor não está com a sua mão estendida para nos ajudar e nos socorrer. É algo que eu e você temos que entender nessa noite, temos que meditar. É interessante, nós vemos isso não só em Israel, mas em nossa época, mas se nós colocarmos também ali em Malaquias, no capítulo 1, nos versículos iniciais, quando o povo questiona, que Deus fala ao povo através do profeta: eu os amo, e ele fala: como você nos ama? Porque estão numa situação terrível, numa situação tenebrosa por causa da sua desobediência, do seu pecado, e eles começam a questionar o amor de Deus. Isso acontece, nós olharmos a palavra do Senhor, vemos em várias situações da palavra do Senhor sobre isso, sobre o povo questionar, o povo reclamar, porque está passando por uma luta e questionam a Deus. É algo que eu e você, nós devemos estar atentos, não podemos deixar as situações e circunstâncias nos levarem para o engano, nos levarem para esse engano,
de achar que a mão do Senhor está encolhida, ou de achar que Deus não é todo-poderoso para nos socorrer. É um engano. Não deixe que o inimigo te engane. Não questione, mas confie no Senhor. Então o profeta aqui ele está falando, não, o braço do Senhor não está encolhido. Aqui na minha tradução fala Yahvé, não está encolhida, para que não possa alcançar-nos com salvação. Se nós olharmos o Salmo 139, e nós analisarmos ali o Salmo, aonde você estiver, o Senhor se faz presente. Não há situação que impeça Deus de te alcançar. Se nós olharmos também, amados irmãos, a palavra do Senhor ali em Romanos, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. São textos ali, Romanos capítulo 8, são textos que nos mostram, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus agindo, que nada impede o agir de Deus sobre nossas vidas, que nada impede a mão do Senhor de manifestar e nos salvar. Nada pode impedir. É algo que eu e você nessa noite devemos entender, devemos compreender. Devemos fazer uma reflexão. Muitas pessoas, às vezes, nessa situação, elas se entregam, desistem, abandonam o barco, abandonam a sua fé, se desanimam. Mas é hora, amados irmãos, de entendermos e compreendermos e não abandonarmos ao nosso Senhor. Mas ficarmos firmes. Não abandonar nossa fé. Mas estar firme no Senhor. Saber que a mão do Senhor está sobre nossas vidas. E Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Mas Deus está presente. Em sua vida e em minha vida. Por isso que o profeta aqui, ele fala ao povo, mesmo em toda a situação, em meio a toda a circunstância ali que aquele povo está passando, o profeta está falando, a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida para nos socorrer e nos salvar. Eu quero que você entenda a primeira coisa nessa noite. Não importe a situação que você esteja passando, não importe a luta que você esteja passando, o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente. Pastor, eu estou no UTI, pastor, eu estou passando uma crise financeira. Meu amado, minha amada irmã, a mão de Deus está sobre a sua vida para te salvar e te suprir. Amém? Para te curar. É algo que você tem que ter no seu coração e não deixar que venha a dúvida, que venha a incerteza. Mas que você creia nesse Deus Todo-Poderoso. Outro ponto que ele fala aqui nesse texto, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, é: nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. Algo que eu e você temos que entender, amados. Quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós estamos buscando ao Senhor, não há nada que impeça Ele de nos ouvir. Ele tem nos ouvido. Talvez você ache que a sua oração não está chegando ao teto. Talvez o seu clamor, você pense que Deus não está ouvindo, mas eu quero que você entenda nessa noite, compreenda, Deus está ouvindo sim o seu clamor, Deus está ouvindo sim o seu choro, Deus está ouvindo sim a sua intercessão. Talvez você não está orando por algo para a sua vida, mas pela vida de outro, algum ente querido, algum amigo, algum irmão em Cristo Jesus. Deus tem ouvido a sua oração. É algo que você tem que entender nessa noite, meu amado. A mão de Deus não está encolhida para nos resgatar e nos salvar, e o ouvido dele não está tampado para não ouvir o nosso clamor, o nosso socorro. Salmo 139, o que diz a palavra, amado? Mesmo antes da palavra sair na minha boca, o Senhor já sabe. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Mesmo antes de você lançar a palavra, Deus já sabe da sua necessidade, daquilo que você necessita, daquilo que você precisa. O que você está clamando?
Deus sabe. Muitas vezes, amados irmãos, nós achamos que a nossa oração não tem chegado, mas eu quero que você entenda algo nessa noite, e é algo que eu e você temos que aprender, é perseverar, orar e perseverar na oração. Há muitos que não estão orando, e há muitos que quando oram não perseveram na oração. Mas é algo que eu e você temos que fazer, e temos que ter essa resiliência, essa persistência de clamar a Deus, de buscar a Deus em toda e qualquer situação, não importando como nós estejamos. Mas ainda não aconteceu, mas nós temos que crer que o Senhor está ouvindo e Ele vai responder a nosso clamor, a nossa oração. Mesmo que seja para dizer não, mesmo que seja para dizer não é o momento, ou para dizer sim, mas nós temos que persistir e perseverar na oração. Muitas pessoas iniciam um propósito, iniciam uma busca ao Senhor, clamando por algo, buscando algo do Senhor, mas infelizmente elas param no meio do caminho, elas desistem até que Deus fale ao coração, até que Deus responda. Mas Deus, às vezes a gente fala, mas Deus não falou, não respondeu. Amado, talvez Deus já respondeu, você não está atento. Deus já falou contigo na palavra e você não está atento. Não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus. É algo que eu queria falar com você nessa noite. Muitas vezes nós queremos, da nossa forma, do nosso jeito, receber a resposta do Senhor. Ou já queremos que a resposta seja a positiva, daquela que nós esperamos. Mas eu e você temos que entender, meu amado, que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos conhece muito mais que nós mesmos. E por isso, por esse conhecimento, porque Deus nos criou, Deus nos formou, se nós olharmos ali Jeremias, Deus viu ali, Ele criou ele uniforme ainda, sem estar formado ainda, Deus já contemplava Jeremias, e assim é conosco, Deus nos criou, Deus nos contempla desde do ventre da nossa mãe, ainda mesmo nós não formados, Deus já nos conhecia. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, nós já recebemos a resposta de Deus, mas não aceitamos. E tentamos ali questionar e achar que Deus ainda não respondeu ou não nos ouviu. Ou precise, vou falar aqui no próximo versículo, ou precise que você mude a sua forma de agir, faça um concerto com Deus. Paulo, quando ele orou, pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne dele, ele orou pedindo, Senhor, tira esse espinho da minha carne. O que o Senhor respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. Faça aquilo que eu tenho te orientado, que eu tenho te falado. E muitas vezes Deus tem falado conosco, mas nós não queremos ouvir a resposta, porque ela não nos interessa. Então eu queria que você hoje, meu amado, entendesse algo. O ouvido do Senhor não está tampado para que não possa nos ouvir. Mas nesse momento, nesse exato momento, que nós oramos ao Senhor, que você orou no seu lar, ou talvez amanhã, depois, se você assistindo essa mensagem no YouTube, você vai estar orando a Deus. Deus vai estar te ouvindo. Deus está te ouvindo. Não pense que o seu clamor, a sua oração, está sendo negligenciada. Deus tem ouvido a sua oração. Amém? Então, esses dois pontos que eu queria falar, primeiramente, com os amados. A mão do Senhor não está encolhida para que não nos alcance e nos dê a salvação. E nem seu ouvido tampado para que não possa ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Mas se nós olharmos no versículo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso
ele não lhes dará ouvido. Então, aqui agora nós compreendemos porque o povo achava que Deus estava com a mão encolhida e não ouvia as suas orações. O problema, entenda o que eu vou dizer aqui agora, para ficar bem simplificado, o problema não é Deus, o problema somos nós. Amém, amado? O problema não é Deus, o problema somos nós. Aqui nós vemos agora, o profeta fala que Deus está com a mão estendida e está ouvindo o nosso clamor. Mas o que está acontecendo é que o problema é o povo. O povo que é o problema. Somos nós que somos o problema, não Deus. Nós vemos aqui então que a maldade, a iniquidade, o pecado que estava nos separando de Deus. E entenda algo, amados, muito sério. Às vezes você não percebe, mas o pecado ele é assim. Ele usa sutileza. Ele não vai de uma vez te afrontar. Ele usa sutileza. Você lembra de Sansão? Dalila foi minando Sansão até que ele entregasse. Até que ele se entregasse. Aí caiu em desgraça. Assim também somos nós. O diabo nunca vai atacar, mas ele vai usar a sutileza. E ele vai te minando. E cada vez que ele vai te minando, vai fazendo você distanciar do Senhor. Até o ponto de você achar que Deus te abandonou. Que quer dizer, ao contrário, você que afastou de Deus, você que abandonou. Há muitas vidas que estão nessa situação. Foram afastando, foram se distanciando de Deus e a situação foi piorando. Aí eles acham que é Deus que está distante deles, e é o contrário. É eles que estão distantes de Deus. Por causa das suas práticas, dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua desobediência, estão afastados de Deus. Se nós olharmos a parábola do filho pródigo, é algo que nós temos que meditar aqui e é algo bem interessante. Quanto mais o filho afastava do pai, pior era a situação do filho. Nós sabemos o resultado, que ele começou a disputar a comida com os porcos, que aos olhos do judeu é um animal impuro. Olha a situação desse jovem. Ele foi se distanciando tanto da casa do pai, foi distanciando tanto da presença do pai, e foi se afastando. E aquilo que ele tinha, ele foi perdendo. Na parábola foi a sua herança. Ele distanciou do pai, e cada dia mais e mais distante, mais perdendo daquilo que tinha recebido do pai. Até chegar um momento que estava longe, afastado, distante do seu pai e sofrendo terrivelmente. Sozinho, abandonado, como eu já disse, disputando a comida com os porcos. E assim somos nós, amados, às vezes. Começamos a querer caminhar e afastamos de Deus, arranjamos desculpa, colocamos desculpa em todo mundo, colocamos desculpa na nossa igreja, colocamos desculpa no erro do irmão, colocamos a desculpa e começamos a nos afastar, e o errado mesmo somos nós, e começamos a distanciar da presença de Deus, começamos a distanciar do Pai, começamos a nos afastar do Pai e não entendemos. E a situação cada vez mais piorando. Por quê, meu amado? Por quê, minha amada? Porque nós estamos distanciando de Deus. Não é Deus, somos nós. A mão de Deus está estendida e seus ouvidos abertos ao nosso clamor. Mas por causa do nosso distanciamento, paramos de clamar e paramos de crer. Como o filho pródigo. Essa era a situação do povo ali. Eles estavam em pecado, eles estavam em desobediência.
Não era o ouvido de Deus, não era a mão de Deus que estava encolhida, o ouvido de Deus estava tampado. Era o pecado deles que os afastava de Deus. Era isso, meu amado, que os afastava de Deus. Não obedecendo, não seguindo a vontade do Pai, não seguindo a vontade de Deus. Mas queriam seguir os seus próprios caminhos, suas próprias vontades. Não seguindo a palavra, mas seguindo sim os seus desejos, seu ímpeto carnal. E quanto mais ele se afundava naquele desejo, mais a situação piorava. E mais distante ele ficava. Assim são muitos, amados, hoje, nos dias de hoje. E assim estava o povo de Israel. Se nós olharmos o livro de Isaías, eu falei que é um livro messiânico, mas se nós olharmos aqui, é o mais messiânico de todos do Antigo Testamento, mas se nós olharmos aqui e analisarmos, vemos que o povo de Deus estava desobediente ao Senhor, desobediente à palavra, desrespeitando as ordenanças do Senhor e cada vez mais se afastando de Deus, se afastando da vontade do Senhor. Aí você fala para mim, como nós podemos mudar isso? Você lembra do filho pródigo? O que ele fez? No meio daquela situação deplorável que ele estava, ele lembrou do pai. Ele lembrou que os servos do pai tinham alimentação, que tinham do melhor. E ele ali, comendo o resto dos porcos. Ele lembrou do pai, se arrependeu e voltou para consertar com o pai. E naquele momento que ele voltou para o pai, ele viu o seu erro, ele se humilhou, viu que ele era o errado, ele volta para o pai. Quanto mais ele volta, mais ele... Aí é óbvio, né? Ele está se aproximando do pai, até que o pai o vê e vai ao encontro dele. E restaura a aliança com o filho. E coloca um anel no dedo, vestimentas novas, restaura a vida daquele filho. Assim somos nós, amados. Se você está distante do Senhor, é o momento de você voltar, se arrepender, fazer um concerto com Deus. E o Senhor vai te restaurar, vai te pôr vestes novas e uma aliança, um anel no dedo, simbolizando a aliança que Ele tem contigo, renovando a sua aliança. Para nós entendermos, o pai do filho pródigo, ele estava ali de braços abertos para receber o filho. Da mesma maneira que Deus está com a mão estendida para nos receber e nos acolher. Basta que nós voltemos para Ele. Façamos um concerto. Pedimos perdão e restauração. Deus está próximo de nós. Deus está presente em nossas vidas. É nós que distanciamos. Por circunstâncias, por situações, por orgulho, arranjamos desculpas e nos afastamos do Senhor. É momento de, se você está nessa situação, achando que está distante de Deus, ou com a soberba de achar que Deus está distante de ti, é hora de você fazer um concerto. Voltar os seus olhos para o Senhor, pedir perdão, clamar ao Senhor. E com certeza, meu amado, o Senhor vai te envolver nos seus braços. Vai te renovar e vai te fortalecer. Amém? Aplicação para nós hoje, amados irmãos, nessa palavra. Eu já falei sobre essa aplicação, mas eu queria que você entendesse.
que o Senhor, Ele não muda. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como ele diz ali para o povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Moisés. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia. O Deus que abriu o mar, o Deus que enviou o seu Filho e não poupou, mas entregou por amor a nós. Esse Deus está presente em nossas vidas. Entenda isso. Entenda outro ponto importante, meu amado. Não importa a situação que você esteja passando, Deus é poderoso. Não importa as circunstâncias que você esteja sofrendo, Deus é poderoso. Ele é poderoso para te livrar, te curar, te libertar de toda a situação. E se você está distante de Deus, meu amado, minha amada irmã, é hora de você voltar. Como eu disse, a parábola do filho pródigo. Como eu estou falando aqui do filho pródigo, é a hora de você olhar para o Senhor e se arrepender e fazer um concerto com Deus. É momento de você fazer um concerto com Deus, um concerto com o Senhor. É momento de você fazer uma reflexão. Ver aonde vocês têm errado. Ver o que você tem cometido de erro. Pare de colocar culpa nos outros e comece a assumir a sua responsabilidade. Deus vai tratar com cada um. Então, comece a voltar agora os seus olhos para o Senhor, seus olhos para Deus, e se arrependa. Faça um concerto com o Senhor. A palavra do Senhor fala ali, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Basta você confessar, basta você fazer um concerto. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Deus falando também ali em Crônicas, se meu povo que chama pelo meu nome se voltar, voltar às boas práticas, voltar para o Senhor, pedir perdão, se humilhar, Ele vai ouvir dos céus e vai sarar a sua terra. Deus, Ele está de braços abertos, seus ouvidos atentos para nos salvar. Entenda bem isso. Chegue a Cristo, chegue ao Senhor. Clame, como eu posso voltar? Estou perdido no caminho. Um coração conturbado. Eu quero te dizer que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Deus nos dá a direção. Cristo, através da palavra, nos dá a direção. Se você está conturbado, angustiado, perdido no caminho, perdido na direção, não sabendo como voltar, olhe para Cristo, olhe para a sua palavra e entenda que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele somos restaurados, nele somos fortalecidos e renovados, perdoados pelo Senhor. Amém? Lembre-se disso. Volte para os caminhos do Senhor. Entenda, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Pare de errar, pare de pecar e faça um concerto com Deus. Amém, meu amado, minha amada irmã? Vamos orar? Fique de pé. Vamos estar orando. Vamos estar falando com o Senhor nesse momento. Pedindo a Deus que venha falar ao nosso coração. Se alguém precisa de um conserto, que seja esse momento. Queria que você orasse, fechasse seus olhos nesse momento e falasse com Deus. Fizesse conserto com o Senhor. E entenda que não é o Senhor, é você. Deus não nos abandona. Nós sim queremos às vezes abandonar o barco. Mas Deus não. Deus está presente. Você pode querer fugir como Jonas,
mas até na barriga do peixe, quando Jonas clamou, Deus respondeu. Amém? Querido Deus, querido Pai, nessa oração, Deus, eu peço por cada amada vida que às vezes sente que está distante do Senhor, que ela possa compreender aonde ela errou, que ela possa ter a humildade, como diz ali a sua palavra em Crônicas, para o povo de Israel, voltar para o Senhor, pedir perdão, ser humilde, se humilhar. Assim, ó Pai amado, seja conosco, que o orgulho, a soberba não venha dominar o nosso coração, que as situações que estamos passando não venham nos deixar como murmuradores, reclamões, chiadores, mas sim, ó Pai, que nós possamos contemplar o Senhor e saber que o caminho é Cristo, saber que a verdade é Cristo e que a vida é Cristo. Que o Senhor se faz presente, não há impossível para o Senhor. Que o teu povo volte verdadeiramente os olhos para o Senhor e venha, ó Pai, como filho pródigo, voltar aos seus braços, fazer o concerto com o Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu peço nesse momento e clamo por cada amada vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Sexta-feira, a partir das 19 horas, estaremos com a oração das 19 às 20 horas. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Eu vou estar colocando os avisos no grupo da igreja. Eu estarei avisando aos irmãos do grupo da igreja que Deus venha falar ao coração dos irmãos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu peço oração pela vida dos irmãos que estão ali no grupo, de pedidos ali de intercessão. Eu quero que os amados orem, clamem por essas vidas que estão passando por enfermidades, por lutas. Orem pelo nosso amado irmão William, pela nossa amada irmã Daiane, que estão passando por estão com suspeito de Covid, para que Deus venha restabelecer eles o mais rápido possível. Amém? Tem alguns amados que eu conheço, que estão internados, estão entubados e precisam de um milagre. E o nosso Deus é Deus de milagre. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Eu vou abençoar os irmãos, logo após vamos estar encerrando aqui, mas vamos estar orando por cada vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pai amado, Pai querido, eu clamo a Ti por cada amada vida, por cada um, ó Pai amado, que está no pedido ali, ó Pai, de intercessão. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha de encontro a cada um que está num leito hospital, ou passando por alguma adversidade, Pai amado, Pai querido. Pai, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, Deus que sara. Toma essas vidas em Tuas mãos. Restabeleça saúde, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti, ó Pai amado, por cada amada família aqui representada, por cada lar que está assistindo, ó Pai amado, conosco essa palavra. Meu Deus e meu Pai, que está participando conosco desse culto. Vai de encontro a cada coração, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus hoje e sempre e com essa amada igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Domingo, escola dominical às 9 horas da manhã e culto de louvor, adoração às 18 horas. Não esqueça o culto dos celeiros. Traga seu alimento para estar ajudando os menos favorecidos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.